Boa tarde, senhoras e senhores. Carnaval foi cancelado em São Paulo por causa das variantes da gripe e do Covid, do Omicron e da nova variante de gripe. Antes de eu comentar sobre essa notícia, eu preciso dar um aviso. O que eu estou falando aqui nesse vídeo não é sobre medicina, não é sobre medicamentos, eu não sou médico, não entendo sobre isso, não quero ser médico. Então, os comentários que eu faço aqui são sobre política, sobre medidas políticas. E se uma medida é política, ela já não é mais médica. Porque o que o médico faz é prescrever. O que a política faz é obrigar ou proibir. Então, obviamente, são duas coisas completamente diferentes. Medicina, prescrever. Política, obrigar e proibir. Ou seja, eu estou falando aqui das medidas políticas, das implicações éticas dessas medidas e não da medicina. Então não interpretem isso. Ah, você é contra? Você é a favor? Você não! Não! Não estou dando palpite de medicina. Bom, eu também não sou muito fã de carnaval, então geralmente enquanto as pessoas estão pulando o carnaval, eu estou jogando Dark Souls, Sekiro, lendo Kant, Crítica da Razão Pura, Princípio Matemática do Russell. Enquanto isso, as pessoas estão pegando AIDS, estão rebolando o rabo por aí. E, bom, tudo isso se deve a uma... o aplicativo aqui entendeu errado o que eu escrevi. Há uma aberração, o aplicativo escreveu berração, que não deveria existir, chamada propriedade pública ou espaço público. Na verdade, propriedade pública ou espaço público não existem. Não existe espaço público nem propriedade pública. Ou a propriedade é privada ou ela é controlada por um indivíduo privado, que é o proprietário, ou ela é controlada pela força. Só existem essas duas opções. Se não é um proprietário que controla um recurso escasso, ou mesmo que seja um terreno, um território, um espaço, uma rua, uma calçada, se não for um indivíduo proprietário, vai ser o uso da força, o monopólio da força, no fim das contas. Por quê? Porque digamos que um proprietário tem uma propriedade, um mercado, alguma propriedade privada. Ele pode tornar essa propriedade de acesso público, de uso público. As pessoas podem entrar no meu mercado, podem comprar o que elas quiserem, podem sair sem comprar nada. Ou seja, eu, proprietário, decidi que minha propriedade é de acesso público. Então, existem propriedades de acesso público. Porque quando a gente está discutindo sobre o carnaval, ele foi cancelado, ele foi obrigatório, você vai ser obrigado a ir lá, ficar rebolando, você vai ser proibido de ir lá, ou você não vai ter na rua, e a rua vai ser proibido ter carnaval. Tudo isso são medidas que o Estado obriga à força sobre aquilo ali. A gente não está falando de decisões dos proprietários. A gente não está falando de um proprietário que decidiu o que ele vai fazer naquela propriedade e outro proprietário decidiu no que ele vai fazer na dele. Não, a gente está falando de um Estado que vai decidir à força no lugar de todo mundo. E a gente também não está falando de medicina, de prescrições médicas. Ah, mas o vírus... Ah, mas o remédio... Não é isso que a gente está falando aqui. O médico prescreve o que ele quiser, o que ele prescreve. E você toma ou não toma, paciente. A gente não está falando de medicina. Isso não é uma discussão sobre medicina. Isso é a desculpa que o Estado usou para tomar uma medida política. E não importa se essa desculpa é verdadeira ou falsa. A disputa não é sobre isso. Porque muita gente transforma a disputa sobre medidas ditatoriais que são políticas numa discussão como se isso fosse a discussão sobre medicina. Eu sou do time que é a favor do medicamento X e o outro time é a favor do medicamento Y. Tá, eu não sou a favor de nenhum, não sou médico. Eu acho que um médico deveria dar opinião sobre isso. Mas isso não importa, porque as implicações éticas, se essas decisões políticas são éticas ou antiéticas,
não depende das desculpas que estão sendo usadas no âmbito da medicina. Não dependem. E o que a gente deveria fazer, os libertários deveriam fazer, que defendem a propriedade privada e são contra qualquer monopólio, medidas ditatoriais, obrigatoriedade. O que os libertários deveriam fazer é separar. A primeira coisa que você tem que fazer é separar o que é discussão ética e o que é discussão médica. E dizer, eu estou falando sobre o âmbito da ética e não sobre o âmbito da medicina. Só que aí você tem alguns dos maiores libertários do Brasil misturando as duas coisas, misturando mais ainda, tô confundindo mais ainda a cabeça das pessoas. Inclusive misturando com religião, misturando com conspiracionismo. Porque é diferente, uma coisa é você usar teoria ética e econômica. Por exemplo, a teoria de que os incentivos de um monopólio são incentivos de poder e lucro às custas de prejudicar a concorrência, às custas de prejudicar o livre mercado. Enquanto os interesses do livre mercado são oferecer um bom serviço, um bom produto, pelo menor custo possível. Por que que é assim? Por que que é assim? Porque no mercado as pessoas são boazinhas? Porque o ser humano é bonzinho, mas o monopólio é mauzinho? Não! Não! É porque existem certos mecanismos pelos quais é obtido lucro. E o mecanismo pelo qual é obtido lucro dentro de um monopólio é diferente do mecanismo pelo qual é obtido lucro no mercado. Porque no mercado as trocas são voluntárias, enquanto que no monopólio existem certas trocas involuntárias. No mercado você dá algo que você acha que vale menos do que aquilo que você recebe. Então a pessoa te vende, para ela o dinheiro que você está pagando vale mais. Para você que está pagando é o produto que vale mais. Então como é que você lucra? Dando valor para os outros. A pessoa só vai te pagar no livre mercado se ela achar que está ganhando valor. Enquanto no monopólio, a pessoa é proibida de produzir valor. Eu falo, você não pode fabricar este medicamento, você não pode vender este medicamento, cachorro! Entendeu, cachorro? Quer dar alguma opinião também aqui no meu vídeo? Quer latir aqui no meu vídeo também? Então é assim que funciona no monopólio. Você é proibido de produzir uma certa coisa, de oferecer uma certa coisa, e uma única empresa, que às vezes são corporações bilionárias. Essas corporações bilionárias, que lucram bilhões, têm um incentivo. Lucrar bilhões é um incentivo suficiente para você? É suficiente para você, cachorro? Você quer participar aqui do vídeo também? Então esse é um exemplo aí. O monopólio do som de todo o bairro é do dono desse cachorro. Então temos um exemplo aí de monopólio. Então a única forma de alocar recursos escassos que supera o comportamento dos chimpanzés... Espera aí, eu pulei alguma coisa aqui no roteiro. Então não existe propriedade pública. Ou ela é privada, ou ela é controlada à força, por um monopólio da força, que é o Estado. Por que isso? Porque caso contrário não tem como resolver conflitos. Como é que você vai resolver os conflitos? A rua é de todo mundo. A rua é pública. Então eu quero que a rua vire um prostíbulo, a outra pessoa quer que a rua vire uma venda de drogas, a outra pessoa quer que a rua seja para as crianças e a outra pessoa quer que a rua seja o carnaval com as pessoas lá ouvindo funk e outro quer que seja um baile funk. Como que você vai juntar tudo isso na mesma rua? Obviamente não dá, então a rua não é de todo mundo, porque se fosse de todo mundo, todas as pessoas poderiam fazer o que elas querem, obviamente isso é impossível. Por isso que existe uma coisa chamada ética de propriedade privada, para dizer, é o proprietário que vai decidir isso. Mas se não tem proprietário, na verdade tem alguém que controla monopolisticamente, que é o Estado. Por isso, se não tem proprietário, quem vai controlar é o monopólio da força.
Então, para quem duvidou disso, agora é por isso. Então, se não tem um proprietário, as pessoas vão ganhar o quê? No grito, na marra, na pressão da maioria, na força, na repressão policial. E vai ser controlado assim. Ou vai ser controlado pelo proprietário. Aquele é o proprietário, ok, está estabelecido que é o proprietário. Também existe força para defender propriedade privada. Ela não é defendida magicamente. Só que a regra não é violada. Não é uma força que está decidindo o que vai ser feito. É a regra de propriedade privada. Caso contrário, você vai controlar os recursos da mesma forma que chimpanzés e bonobos. Aí voltamos para o ponto que eu tinha pulado. A única forma que supera o comportamento de chimpanzés e bonobos é a propriedade privada. Então, se as ruas fossem propriedades privadas, não haveria problema nenhum de decidir onde vai ser o carnaval. Ah, a rua tal vai ter carnaval, pode ir lá. Ah, mas você quer sujar a rua, você quer cagar na rua, você quer mijar na rua, você quer jogar bosta pela rua toda e a rua ficar imunda, ficar um lixo, ficar um esgoto depois que acabar a festa. Então não vai. Ou se você quer isso, então pronto, você vai ter que pagar o ingresso. A gente já paga pra limpar a rua. Aí você fala, ah, que absurdo. Que absurdo é a sua inteligência, porque a gente já paga. Não existe nada de graça. Você já paga tudo que é feito. E mais caro ainda. Então pode ter um ingresso. Aqui nessa rua você paga um certo ingresso e você participa da festa. Pode cagar à vontade, pode sujar à vontade, pode mijar à vontade, porque o seu ingresso já está cobrindo a limpeza da rua. A outra rua, não, essa rua é muito importante para a passagem dos carros. Não vai ter festa aqui. Pronto, acabou o problema. Eu acho que posso me contaminar. Então não vai. Então tudo isso tem custo. Ah, eu quero ficar em casa jogando Dark Souls e lendo Principia Matemática. Então fica. Então, porque hoje em dia, se você quer ficar em casa jogando Dark Souls e lendo Principia Matemática, o que você faz? Você paga a pessoa que tá indo na festa. Você paga a festa dos outros que você não quer ir. Ai, meu Deus. Agora você pode pensar assim, mas se as ruas fossem privadas, valeria o lucro, cada um tentaria lucrar, que bom, estaria dando valor aos outros. Sendo que o que vale hoje é o lucro também, só que em vez de ser o lucro de qualquer pessoa, de todas as pessoas ao mesmo tempo, porque elas estão fazendo trocas voluntárias, deu pra entender até agora que trocas voluntárias implicam em lucro mútuo, em benefício mútuo. Não é um lucrando às custas dos outros, os dois lados lucram numa troca voluntária. Deu pra entender até agora? Então, o que vale hoje é o lucro também. Só que é o lucro de corporações bilionárias que são monopólios ou oligopólios. E essas corporações bilionárias, adivinham o que elas querem vender, se tem um vírus aí, o medicamento para curar esse vírus, ou prevenir, né? E elas querem vender o máximo também de doses possíveis. Por que tem 500 doses? De quem inventou? De onde veio isso? Porque dá mais lucro. Também vai ser menos custo para o Estado se não tiver carnaval. Olha, que conveniente, né? O Estado toma as decisões que são mais convenientes para ele. Então, realmente, se você pensa isso, você é retardado, pensa o quê? Às vezes eu me perco no roteiro, tô xingando e não sei nem o que eu tô xingando no roteiro. Então, é um incentivo. Se você acha que nem tem lucro no monopólio, que o monopólio não lucra, que é todo mundo bonzinho, o Estado é o quê? É bonzinho. Ele se preocupa com o bem maior, como o Nando Moura falou agora, Mamando Mouro, falou agora que o Estado picar as pessoas... Eu não falo isso por medo de cair no canal, não porque eu seja maluco conspiracionista, mas é que hoje em dia qualquer coisa o canal cai. Ele disse que é um ato de amor obrigar as pessoas a tomar um medicamento. Ele não sabe nem o que é medicina. O que é o juramento de Hipócrates. O que um médico faz? Mamando Mouro, o que um médico faz? Eu não sei, garotinho, eu não sei. Compre o curso Mestres do Capitalismo, não sei.
Então se você vai sair na rua, se você vai enfiar o pano na cara, se você vai enfiar um pano na bunda, se você vai tomar decisões, qualquer decisões que você tomar, você deve tomar. E não alguém obrigar você a fazer isso. E você acha que tudo isso não é pro lucro de alguém? E você acha que essas pessoas que estão lucrando não são bilionários, não são as pessoas mais poderosas do mundo, que só se preocupam com o poder? Tanto que eles estão lá, então ganharam o poder. Você acha que eles ganharam à toa? Você acha que eles são poderosos à toa? Então até os marxistas acreditam que a gente vive numa sociedade controlada pelo grande capital. Que grandes milionários poderosos burgueses são aqueles que controlam a sociedade ao seu favor. Mas esses mesmos comunistinhas são os primeiros a pedir uma trolha desses mesmos capitalistas poderosos. Então a corporação lucra bilhões e toma decisões ditatoriais baseadas no lucro de bilhões de uma corporação oligopolista. É impossível uma coisa ser mais capitalismo da burguesia, o grande capital dominando a força. Não é nem pelo livre mercado, é a força, né? Pela força do monopólio, força do Estado. Não tem como uma coisa ser mais corporativista do que isso, capitalista no sentido marxista do que isso. E esses são os primeiros a aplaudir. Quer dizer, são um bando de retardado e hipócrita. Bando de retardado e hipócrita. Porque são contra a propriedade privada, mas vivem com base na propriedade privada. São contra o grande capital, mas eles dão a vida pelo grande capital, se for necessário. Primeiros a empinar o rabo para entrar 300 trolhas dentro, 300 injeções, 300 trolhas. E o motivo óbvio para isso, os próprios esquerdinhos fingem que se preocupam, é porque os detentores de capital, os bilionários, têm o poder e interesse de lucrar bilhões e eles estão usando você como idiota. Quer dizer, eles vendem para você até a ideia de ser contra o capital. O capital te vende até a ideia de ser contra o capital. E você compra, idiota. Então qual foi o interesse do governo nesse cancelamento do carnaval? Não sei, talvez gastar menos, talvez manter você em pânico, manter você mais obediente, manter você mais controlado. Agora senta, agora ajoelha, agora fica em pé, né? Você fica adestrado ali, agora senta, agora ajoelha, agora fica em pé. E você vai obedecendo. Talvez seja um mero prazer psicopata de fazer você obedecer mesmo. Sei lá. E servir pra alguma coisa, pelo menos servir pra isso. Então, muito obrigado. Apoiem o canal, inscrevam-se no canal e até a próxima.